Olá, geeks de plantão, eu sou o Matheus Viana, vocês estão no Vianaverso e nesse vídeo aqui nós vamos finalmente começar uma saga legal pra caramba que se chama Os Novos 52. Nós vamos contar a história de todas as animações da DC, pelo menos dessa saga, tá? São praticamente uns 10, 15 filmes que tem aí e tudo começa com esse filme que você tá vendo na tela aí, Ponto de Ignição ou Flashpoint, beleza? Ele tem como o ator principal, o Flash, mas aparecem diversos heróis nessa história. Bora lá? Bom, tudo começa quando o nosso pequeno Barry Allen, ele tá ali contando um pouco da história do passado do Barry e ele meio que tá com a mãe dele no meio da estrada onde o carro deles quebrou. E o Barry tava correndo de um lado pro outro, a mãe dele chama ele fica bravo porque o carro deles estragou e a mãe aproveita esse pequeno momento para meio que dar uma lição no Barry. Ela explica pro Barry que tem coisas que infelizmente a vida vai dar para eles e eles têm que aceitar. E eles têm que saber diferenciar o que eles podem mudar na vida e o que eles não podem. Pessoas que conseguem fazer isso são os verdadeiros heróis, tá? E é óbvio que é isso que vai nortear o filme inteiro. Bom, cortamos para os dias atuais. Ah, não, cortamos não. Um pouco mais para frente, a gente vê a cena da morte da mãe do Barry Allen, tá? E aí mostrando assim o passar de tempo, o quanto que ele sofreu por conta da morte da mãe. E aí cortamos para os dias atuais, onde o Barry e a Iris estão no túmulo da mãe dele e o Barry tá muito triste porque perdeu a mãe e nunca teve a possibilidade de ver a mãe no futuro, ok? Bom, no meio da conversa com a Iris, o Barry recebe a notícia no celular dele que o museu do Flash está sendo atacado. Então, ele vai para lá e vê que alguns vilões ali que fazem parte da galeria de vilões do Flash estão lá no museu meio que tentando roubar o museu. E essa introdução é só para a gente ter mais ou menos um vislumbre ali do Flash usando os poderes dele, ele correndo, ele lutando contra os seus próprios vilões, a gente meio que conhecendo um pouco do herói, conhecendo um pouco da galeria de vilões desse herói, tá? Bom, infelizmente, do nada os vilões conseguem prender o homem mais rápido do mundo, né? Como eles fazem isso, eu não sei. Mas eles jogam uma cola e grudam o Flash na parede. Aí nós temos a revelação de que o líder desses vilões aí, quem estava por trás de tudo, é o Flash Reverso, ok? Ele conta pro Barry que ele vai colocar uma bomba em todo mundo ali e tudo mais. Ele tem todo um plano ali de explodir tanto os vilões quanto o próprio Flash. Só que nisso aparece a Liga da Justiça, o Superman, o Batman, assim, outros heróis e conseguem deter todos eles numa cena ali que dura, vai, uns 5 minutinhos, 4 minutinhos deles lutando. Enquanto isso, o Flash tá lá preso na parede. Bom, depois de todo esse mini pequeno caos, o Flash Reverso é preso com todos os outros vilões e é aí que ele lança a braba pro nosso Flash. Ele entra na mente do Flash e instala um triplex na mente dele. Ele fala o seguinte: ó, Barry, tudo bem, você pode me prender quantas vezes você quiser, você pode ser vitorioso quantas vezes você quiser, mas naquele dia você perdeu a sua mãe e isso nunca vai mudar. Então você já é um derrotado. E isso entra na mente do Flash absurdamente, tá? Nisso, o Flash volta para casa correndo, meio que triste, chorando. E aí nós temos um flash, um brilho aonde aparece logo depois o Flash acordando no escritório dele. O que para nós, telespectadores, é muito estranho. Mas é legal porque a gente vê tudo no ponto de vista do próprio Flash. Tipo, eu tava correndo no meio da rua e agora eu estou aqui. O que aconteceu? Ele então vê na televisão, que tá no trabalho dele, que de novo o museu do Flash ali tá sendo atacado pelo Capitão Boomerang no meio da rua, lutando contra o. Putz, eu esqueci como é que é o nome dele. O cara do frio lá que usa as armas de gelo, tá bom? Ele decide então ir correndo
pra lá pra resolver a situação. Só que no meio do caminho ele tropeça e percebe que ele perdeu os seus poderes, ok? Ele fica meio abismado com isso. Tem até essa cena meio ridícula dele tropeçando na escada. Eu concordo que se eu fizesse isso, a minha coluna já era, né? Qualquer um. Só que quando ele vai se levantar, uma pessoa, uma mulher loira, ajuda ele. E ela é nada mais, nada menos que a mãe do Flash, tá? Que deveria ter morrido. O Flash, então, o Barry Allen fica louco por ter visto a mãe dele. Ele fica, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? A minha mãe, nossa, que absurdo. Ele até tem uma cena assim que eu confesso que é bem emocionante, que ele dá um abraço na mãe dele, tipo, dane-se o que que tá acontecendo. É a primeira vez que eu consigo abraçar a minha mãe em, muitos anos. Ele até dá uma explicada pra mãe dele que ele é o Flash, né? Que ele é esse super-herói, mas até a mãe dele não acredita porque nesse mundo onde eles estão não existe Flash. Enfim, temos um corte de cena aqui para uma luta que está acontecendo no alto dos prédios entre um ser sombrio, que nós sabemos que é o Batman, contra uma vilã chamada Yo-Yo. Pois é, ela é uma vilã que usa ioiôs. Eu até capturei uma cena aqui meio duvidosa, mas você não vai me explanar não, né? Obrigado. Enfim, esse Batman aqui, ele já é um pouco diferente do que a gente costuma conhecer, né? Você já percebe aí pelos olhos vermelhos e ele é já um estilo de Batman mais furioso, nervoso, que, mano, não tá nem aí, ele vai te matar se ele for preciso, beleza? Diferente do Bruce Wayne lá que a gente conhece. Ele então taca ele pede algumas informações para essa vilã chamada Yo-Yo sobre um ataque que o Aquaman está prestes a fazer. Porque parecia que essa menina tinha informações. Ela não quis passar as informações para ele, ele taca ela de cima do prédio sem pretensão alguma de salvar ela. Só que daí aparece um outro herói e salva ela. E ele é nada mais nada menos que o Cyborg, tá bom? Ele consegue salvar a vilã e aí acaba tendo um papo ali com o Batman. Ele faz uma call meio assim, meio doida com o Batman e com algumas crianças que são o Shazam nesse universo, tá bom? E ele explica que o Aquaman, o próprio Cyborg tem algumas informações, ele está planejando invadir ou ter uma certa batalha com a Mulher Maravilha, tá bom? Eles não sabem exatamente o que é ainda, mas ao longo do filme a gente vai descobrindo. Cortamos de volta para o nosso Barry Allen, que decide voltar para o escritório, e aí ele vê que o amor da sua vida, com quem ele tinha um certo casamento lá antigamente, a Iris, ela agora está casada com outra pessoa e tem uma filha ainda, só para humilhação ser mais para baixo ainda. O Barry decide, ele percebe que então ele não está num, digamos, universo que ele conhecia, então ele decide procurar o maior detetive de todos para ajudar ele a resolver esse problema, o Batman. Ele invade a mansão Wayne e ele vê que a mansão Wayne está toda destruída, não é uma mansão que ele costumava conhecer. Ele então invade a caverna do Batman e lá ele encontra com o próprio Batman e eles começam a ter uma luta. Ele mesmo, o próprio Barry, apanha que nem um maluco, afinal de contas ele não tem os poderes dele. E aí o Batman pergunta quem ele é, como que ele chegou ali, como que ele entrou ali, como que ele conhece aquele lugar. E no meio dessa luta a gente descobre que na verdade esse não é o Bruce Wayne, esse é o Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne. Ok, no meio dessa briga é cortado para o Steve Trevor. Capitão Steve Trevor, que se você não conhece, ele é meio que o par romântico da Mulher Maravilha nos quadrinhos, no filme lá, no primeiro filme. Ele estava fugindo das Amazonas, que meio que se tornaram uma espécie de ditadoras nesse novo mundo, ok? Enquanto ele estava fugindo, aparece ela, a Diana, Mulher Maravilha, e usa o laço da verdade no Steve, porque parecia que ele estava meio que formando uma resistência contra elas. E aqui numa cena meio bizarra e brutal, a própria Diana enforca o Steve, tá? E essa cena eu acho interessante, porque aqui em poucos momentos você já percebe o quanto que essa Diana
ela meio que não tem nada a ver com a Diana que a gente conhece lá. Devido a gente estar em um universo diferente, essa Diana aqui, ela é extremamente mais brutal, ela não tem honra, ela não liga nada, ela vai matar e dane-se. E ela não tem nenhuma espécie de, romance com esse par aqui que ela sempre teve. Por motivos que depois vão ser explicados. De volta pra caverna, no meio do apanhamento do Barry ali pro Batman, o Barry acaba lembrando do anel dele de Flash. E aí ele. Porque dentro do anel do Flash, caso você não saiba, imagino que você saiba, existe a roupa dele. Ele então decide apertar para mostrar pro Batman que ele tem a roupa do Flash. Ele então aperta, só que quando a roupa sai, em vez de sair aquela roupa clássica vermelha do Flash, sai a roupa do Flash reverso. E aí o Flash, o Barry Allen, entende que esse vilão dele pode estar por trás desses acontecimentos de todo esse ida para esse multiverso aqui. Ele tenta dar uma explicada ali pro Batman. O Batman, de certa forma, começa a acreditar no Barry. Então o Barry decide bolar um plano para recuperar primeiramente os seus poderes. No meio disso, aparece a história do Lex Luthor com o Exterminador. O Lex e o Exterminador parece que descobriram a localização de onde tem uma bomba que vai ser usada no meio do mar. No meio do mar para desencadear uma guerra específica contra as Amazonas, ok? Eles decidem invadir junto com o exército americano essa instalação, só que daí a gente descobre que alguns personagens ali do universo do Aquaman estão protegendo ela, tá bom? Junto com o Arraia, que é um dos maiores vilões do Aquaman. E aí a gente descobre, nesse meio de embatezinho inicial, que o Aquaman ele tá por trás disso. E é ele quem tá decidindo formar ali uma guerra contra as Amazonas, tá? De volta pro Barry, nós temos o excelente plano desse inteligente homem, nossa, que incrível, que é se amarrar numa cadeira, parece aquelas cadeiras de execução, com um monte de produto químico, tomar um raio na cabeça e ver se ele ganha os poderes dele de volta. Bom, ele pede pro pro Thomas Wayne, lá o Batman, acionar a máquina, ele toma um raio realmente na cabeça, explode os produtos químicos ali, só que em vez de ele ganhar os poderes dele, ele começa a pegar fogo. O cabelo dele queima, ele fica só o pó, a pele dele vai pro saco e o Batman tenta salvar a vida dele ali. No meio de todo esse processo, nós temos a história do Cyborg. Ele meio que se tornou o único herói que a gente conhece que tá mais ou menos normal, um pouco parecido com o que é na outra Terra, tá bom? No outro universo. Ele tá ali conversando com o presidente dos Estados Unidos, que tá explicando toda essa situação entre as Amazonas, a guerra entre as Amazonas e a guerra entre o Aquaman, ou os seres lá da água, e que o Cyborg precisa dar uma ajudada para resolver tudo isso. E se você já não percebeu aqui, a ideia desse filme é não só usar o Barry Allen, o Flash, como o centro, mas também contar uma história específica do que aconteceria em outro universo com cada um dos super-heróis, tá bom? Então você tem realmente um filme completo da Liga aqui. Nisso, a gente é mostrado ao que aconteceu com os outros heróis devido a essa mudança que o Barry ocasionou. Por exemplo, o foguete que trazia o Superman, ele não caiu em Smallville, lá com os pais dele, então ele foi parar em algum outro lugar que vai ser explicado depois. O Aquaman e a Mulher Maravilha, eles tiveram um certo passado, eles meio que se aceitaram ali, tinham uma paz mútua entre o povo da água e o povo lá de Temícera, da terra lá da Mulher Maravilha, só que os dois tiveram um relacionamento amoroso. E o problema é que o Aquaman era casado com a Mera? Mérida? Bom, ele era casado. Deixa eu dar uma pausa rápida. Ok. E
ela descobrindo essa traição foi, obviamente, pra cima da Diana. Ela deveria ter ido pra cima do Aquaman, mas né, o que que eu vou te explicar? A Diana, bom, mais forte, digamos assim, matou a Mera. E aí decidiu se tornar a rainha de todos os povos. Que se dane você, ou o Aquaman, ou quem quer que seja. Quem manda aqui agora sou eu. O que demonstra já um caráter mais ditador pra essa Diana aqui. O que eu achei legal pra caramba, tá? E aí, nisso, o Aquaman, é claro, ficou pé da vida por ela ter matado a esposa dele. Mas, querendo ou não, amigo, vamos ser sinceros, isso é parcialmente culpa sua. E aí que desencadeou toda essa raiva do Aquaman com a Mulher Maravilha. E é por isso que meio que a guerra tem o seu estopim. Também é nos mostrado que o passado do Batman, tá? Onde a gente tem a famosa cena do beco, só que aqui, infelizmente, ao invés dos pais do Bruce Wayne morrer, o Bruce Wayne é quem toma um tiro e acaba morrendo, o que torna o pai dele o Batman e a mãe dele fica maluca pelo próprio filho ter morrido, então dá a entender que a mãe dele é quem vai se tornar o Coringa. Bom, bom, de volta para o presente, nós temos o que eu chamo de a múmia Allen aqui, todo enfaixado e tentando curar ali os ferimentos pelo Batman. O Barry Allen não conseguiu os seus poderes de volta, tá? O Batman disse que o que ele fez foi doideira e que isso poderia ter matado ele, mas ele tem sorte de não ter morrido, muita sorte. E aí o Barry Allen dá um discurso específico e motivacional ali pro Batman de que ele precisa conseguir de qualquer forma, mesmo que isso mate ele, seus poderes de volta para que ele tente consertar tudo, tá? Seja voltando pro seu universo ou seja ajudando as pessoas desse universo aqui. Bom, tivemos um outro corte para o Aquaman junto com esse outro personagem que eu não vou lembrar o nome aqui. E ele tá preparando uma bomba específica, que é o que o Lex Luthor tava lá no meio do mar tentando encontrar, tá bom? Essa bomba, segundo o Aquaman, tem o poder destrutivo de destruir o mundo inteiro, tá? E aí ele diz que se nada der certo, é isso aqui que ele vai usar para acabar com tudo. Nós descobrimos então que o que está dentro dessa bomba é o personagem Átomo, que está alimentando a bomba. Então, realmente, o poder destrutivo dela é, se não, é praticamente universal. Bom, de volta pro nosso amigo Barry Allen com a inteligência ideia de, pô, não deu certo aquela vez, vamos tentar novamente. E taca ali raio na cabeça do menino com produto químico de novo, beleza? Dessa vez, alguns fios começam a desencapar, o Batman tenta ajudar o Barry, só que o Batman acaba ali escorregando, ele vai, de certa forma, ser atingido também. E no meio desse atingimento, um borrão vermelho salva esse Batman. E esse borrão vermelho é o Barry. Ou seja, sim, ele conseguiu, o Barry, ou a múmia Barry, conseguiu os seus poderes de volta. Temos um corte para o que a gente pode dizer que são as Amazonas indo atrás da Lois Lane, tá? Porque a Lois Lane começou a usar essa câmera aí na cabeça, nossa, nem um pouco perceptível, para filmar todo o plano ali das Amazonas, tudo que está acontecendo, afinal de contas ela é uma jornalista. As Amazonas no meio da cidade, usando esses bichos todos aí, vão para cima da Lois Lane para matar ela. Só que no meio dessa confusão, Lois Lane contra essas espécies de Amazonas aí na cidade, um borrão amarelo mata todas as Amazonas. E aí, meio que, quem sabe, é o Flash reverso aqui, né? Bom, alguns outros heróis, depois que as Amazonas morrem, aparecem, e aí a Lois Lane se junta a essa espécie de rebelião, e ela agradece por eles terem salvo ela, mas eles falam que eles só chegaram depois que as Amazonas morreram, eles não tiveram nada a ver com isso. De volta para Batcaverna, depois de algumas horas, o Batman constata que o Barry já está com a sua, digamos, fator de cura acelerado e ele já voltou a ser uma pessoa, normal, com uma pele normal ali, né? Aí, uma cena que eu acho assim meio bizarra, o Flash pega aquela roupa amarela que ele tinha e ele vibra aquela roupa amarela até ela ficar vermelha. E eu confesso para vocês,
Eu não sabia que se você vibrasse uma roupa, você podia mudar a cor conforme você queria. Pô, pra mim isso não fez sentido nenhum aqui, mas tudo bem, né? É uma animação da DC, mas ainda assim é muito boa. Então, o que que o Barry fala? Ele fala que ele vai tentar correr de volta no tempo para, digamos assim, impedi-lo de mudar o passado, impedi-lo de salvar a própria mãe e aí voltar ao próprio universo. Só que, infelizmente, ele não consegue ser rápido o suficiente. E isso porque ele está com alguma falta de ligação com a força de aceleração para poder conseguir velocidade para fazer isso. Nós temos um corte aqui para mostrar a história do Hal Jordan, o Lanterna Verde, que nesse universo aqui, além de usar esse uniforme que parece com o símbolo do Pokémon ali no canto, o Hal Jordan nunca recebeu os poderes do Lanterna Verde. Ele está aqui no exército americano que contratou ele para ver se vai até onde eles descobriram que está a bomba do Aquaman e destrói ela, tá? A história dele aqui nesse filme é bem dane-se, eles só colocaram ele pra dizer, pô, colocamos todo mundo, tá? Ele então pergunta, o que que é daquele alienígena que tem ali no fundo, e o exército americano explica que um dia acharam esse alienígena, mas o anel dele saiu voando e eles nunca mais viram esse anel, beleza? É um dane-se pra esse personagem total nesse filme. Nisso, o Flash realmente descobre que quem está por trás disso tudo, né, do fato dele não conseguir acessar a força de aceleração, aparenta ser o Flash reverso, e ele também descobre que a nave do Superman nesse mundo não caiu lá onde deveria, lá em Smallville. Então ele pensa que o Superman pode ajudá-lo a resolver todo esse problema, descobre onde a nave dele realmente caiu e fala pro Batman que eles têm que ir para lá. Bom, chegando lá nessa cratera gigante que foi onde caiu, eles só encontram a cratera e, bom, nenhuma pista do próprio Superman. Nisso aparece o nosso amigo Cyborg, que encontrou com os dois, e decide ajudar eles, porque ele passa a informação que logo mais haverá a guerra entre o Aquaman e a Mulher Maravilha, e eles precisam dar um jeito nisso. E aqui eu só quero fazer um disclaimer bem rapidinho. Pô, você já percebeu que todos os heróis aqui que aparecem, ou todos os personagens, têm um troncão e um cabeça fininha? Cara, olha isso aí. É muito. Ah, sei lá, cara, por que eu falei isso? Mas é muito engraçado. Nessa cena mesmo deu pra perceber muito isso. Enfim, o Cyborg consegue achar, junto com o Batman, a localização desse laboratório que tá cheio desses bichos estranhos. E eles estão, assim, porque eles são experimentos feitos a partir do Superman, uma espécie de clonagem do Superman. Nisso, eles encontram essa pessoa lá no fundo do laboratório, toda magrela, toda sequelada, e ele é nada mais nada menos que o Clark Kent, tá? Esse Clark Kent desse universo nunca teve contato com o Sol, então ele nunca ganhou seus poderes e, bom, por isso que ele é assim todo magrelo e sequelado igual a mim. Eles então, na verdade, o Cyborg decide salvar ele, enquanto os outros já estão meio que, dane-se, a gente não vai conseguir usar ele pra nada. O Cyborg decide salvar ele e fala: não, a gente pelo menos tem que tirar ele daqui, vamos ajudá-lo, ele ainda assim é uma pessoa. Eles levam então o Superman lá pra fora, no amanhecer, que já tá nascendo o sol. Só que no meio desse levar pra fora, aparecem alguns soldados do exército americano. E aqui a gente tem uma cena bem legal, que é uma cena do próprio Clark Kent recebendo seus poderes pela primeira vez, vendo o sol, é bem bonito. Só que como esse Clark Kent aqui nunca tinha recebido esses poderes, acontece que ele meio que é descontrolado com esses poderes, né? E ele sem querer sai matando, sem querer, digamos assim, começa a voar e atirar raio laser para todo lado e começa a matar um monte de gente. Então ele pega e sai voando por aí, tá? No meio desse caos todo, o Barry começa a ter algumas alucinações, dores de cabeça, ele começa a gritar, e isso aqui é porque as memórias da vida anterior que ele tinha no outro universo estão sendo substituídas por essas desse novo universo. Cortamos novamente para a história incrível do
Hal Jordan que tá indo lá pra bomba que o Aquaman criou no meio da água, do mar. Só que no meio do caminho, enquanto ele tá com uma nave toda projetada pelo exército americano, ele tá prestes a explodir a bomba, o Aquaman descobre do plano dele e manda esse espécie desse bicho aquático que é trilionésimo gigante matar o Hal Jordan. O bicho então come a nave do Hal Jordan, que se auto-explode no meio do mar. Adeus F para Hal Jordan, tá bom? O nosso anterior Lanterna Verde que morre aqui como se não fosse nada. Bom, cena quarta e estamos numa casa com o Batman, o Cyborg, as crianças que formam o Shazam ali e o Barry acordando nela. Eles decidem que eles não vão ajudar ninguém, eles não vão tentar resolver problema nenhum. E aí o Barry tem ali uma espécie de motivação, um discurso motivacional dizendo que, pô, por mais que nada deu certo até agora, eles são os heróis que essa terra tem e enquanto eles estiverem ali, eles precisam tentar proteger ela, beleza? Bom, eles pegam um avião para ir até onde a guerra parece que vai começar, a guerra entre, de novo, Aquaman e as Amazonas. E aí, no meio dessa viagem, o Batman fala pro Flash que o parece que ele pegou uma filmagem da Lois Lane lá, que a gente viu contra as Amazonas, e nela aparece um borrão amarelo salvando a Lois Lane, o que já deixa claro pro Flash que o Flash Reverso existe nesse universo, tá bom? Bom, nisso começamos a ver um pouco mais das Amazonas lutando nessa guerra que está começando aqui. A Diana aparece já entregando aí uma pedra no meio da cabeça da galera. O Aquaman aparece no meio da cidade para lutar contra eles. E aí o Aquaman revela que, não, beleza, nós vamos lutar, vamos fechar o pau só nós aqui. E a guerra aqui comece agora. Ele começa a lutar contra a Diana, tá? Numa cena até que eu acho bem interessante, pau a pau ali. E aí as crianças, aparece o Flash, aparece o Batman, todos eles começam a lutar e as crianças gritam Shazam e elas viram o que elas chamam de Capitão Trovão, tá? Que nesse mundo aqui ele não se chama Shazam, mas sim o Capitão Trovão. Bom, o Batman é atingido por uma espécie de atirador lá, e isso eu acho legal pra caramba, até porque nesse universo aqui ele não é exatamente o Bruce Wayne, treinou muito, tal. Ele é o Thomas Wayne, ele já era um cara velho antes de o acidente acontecer. Então imagina agora, sabe? Então eu acho legal você colocar ele como uma pessoa um pouco mais frágil do que o Batman que a gente conhece. O Flash então decide ajudar ele, coloca ele longe do perigo ali numa espécie de uma casa abandonada. E aí quem aparece atrás do Flash é o Flash Reverso, até numa cena muito legal, tomando um Helles cafezinho ali, como se tivesse de boa, né? E depois vai ser explicado por que esse Flash Reverso não tá nem aí pra nada e por que ele tá bem tranquilão, só vendo o caos acontecer. Bom, Flash e Flash Reverso tem a famosa luta deles correndo pela cidade, que eu acho um dos melhores pontos desse filme. É legal pra caramba ver correndo, eles sobem parede, eles se dão porrada no meio do caminho, cara, é legal pra caramba, tá bom? Então, luta vem, luta vai, Flash dá soco, Flash Reverso bate nele, destrói isso, destrói aquilo, e aí o Flash Reverso parece que tá levando a vantagem, destruindo o Barry, até que ele pega um pedaço de ferro e, numa cena até meio doida, ele enfia o pedaço de ferro na coxa do Barry Allen, tá? E aí vem um monólogo do Flash Reverso que eu acho legal pra caramba, que ele explica, que é o plot twist do filme, ele explica tudo que tá acontecendo e o porquê que tá acontecendo aqui. Ele diz que por conta do Barry ter voltado no tempo, salvado a mãe dele, isso desencadeou várias outras ações estilo efeito borboleta que chegaram nesse ponto agora, tá? Então, para ele, o Flash é uma pessoa extremamente egoísta que decidiu voltar no tempo, salvar a própria mãe e aí detonou com todo o universo. Ele também diz que isso é realmente muito egoísmo, porque se você for pensar, ele poderia ter voltado no tempo para salvar inúmeras pessoas, mas ele decidiu salvar apenas a mãe dele. E de certa forma, cara, eu vou falar para vocês aqui, tá? O Flash Reverso tá certo, né?
e o que cai bastante com o início do filme, que era a mãe do Flash tentando dar lição pra ele de que, mano, tem coisas que você infelizmente vai ter que aceitar. Bom, nisso temos um corte pra Diana lutando com alguma pessoa e quando a gente vai ver, ela conseguiu fazer o Shazam, o Capitão Trovão, de refém. Ela usa o laço da verdade e manda ele falar a palavra Shazam. Ele fala e aí um raio cai nele, transformando ele nas crianças. Ela então pega o Billy e aí ela pega o Billy e aí, numa cena muito irada, ela simplesmente dá uma facada no peito do Billy, matando o guri, tá bom? Bom, no meio desse caos também temos o Aquaman destroçando, humilhando o Cyborg. Ele abre o Cyborg inteiro e o Cyborg tá para morrer, ele tá ali logo perto do coração do Cyborg. Quando ele vai aplicar o golpe final, alguém corta o braço do Aquaman praticamente no meio. E confesso que vocês, olha isso, cortou exatamente certinho, né? É muito bom, essa animação é muito boa, cara. É muito legal isso. E a gente descobre que a pessoa que cortou foi o Superman que voltou pra batalha. E confesso pra vocês, eu achei ele bem legal aqui, tá? Não é tipo assim, pô, o Superman tomou o sol e aí ele ficou mega bombadão e super fortão, não. Por mais que ele conseguiu controlar um pouco os poderes dele, o voo e essa visão de calor, ele ainda assim tá com esse visual que eu achei legal pra caramba, tá? Ele então consegue ter uma cena até bem legal com o Cyborg, que foi a única pessoa que realmente quis ajudar ele, e aí ele se despede do Cyborg dizendo: "Ah, adeus, meu caro amigo, te conheci por pouco tempo, mas você me ajudou muito". E aí o Cyborg morre. Numa outra cena, a Diana aproveita pra apunhalar o Aquaman pelas costas. Cara, eu achei essa cena legal pra caramba, porque aqui, de novo, a gente mostra como essa Diana, ela não tá nem aí, cara. Nem aí, ela é assim, injusta, ela é ruim, ela é tirana, ela vai apunhalar o cara pelas costas mesmo e dane-se. Muito diferente da Diana que normalmente a gente conhece. Antes de morrer, Aquaman aciona um dispositivo no seu peito e isso aciona aquela bomba que a gente tinha visto antes lá, que era o átomo, tá? Então a bomba começa a sua explosão pela cidade e ela vai destruir praticamente o mundo inteiro aqui. Nós temos o Barry Allen e o Flash Reverso vendo todo esse caos, toda essa explosão que está acontecendo. E aí o Flash Reverso ainda revela que ele fica feliz de morrer sabendo que o Barry Allen causou essa treta toda, que o Flash Reverso estava tomando um cafezinho ali porque ele não precisou fazer nada. Ele simplesmente ficou parado vendo todo o caos que se gerou a partir do egoísmo do Barry ter tentado salvar a própria mãe. Nisso, o Flash Reverso ouve um tiro e quando ele percebe, tomou um tiro na cabeça. O que é uma cena muito legal. Esse Batman simplesmente voltou, meteu-lhe a bala na cabeça do Flash Reverso, não tá nem aí. Esse é o Batman que mata e dane-se, tá? E numa cena onde o Batman já estava muito ferido, prestes a morrer, ele revela pro Flash que a única forma de salvar isso, de acabar com esse caos inteiro, é o Flash voltando no tempo e impedindo o próprio Barry de voltar no tempo. Não sei se você me entendeu. Ele tem que voltar pra parte em que ele voltou no tempo e impedir ele mesmo de salvar a própria mãe. O Barry diz que não consegue, aí o Batman dá ali um discurso motivacional para ele. E antes que o Barry tente partir, o Batman, aqui o Thomas Wayne, entrega uma carta pro Barry e pede para ele que ele entregue para o Batman do outro universo, pro seu filho Bruce Wayne. Enfim, numa cena, o Barry tenta voltar no tempo, ele tenta correr, ele não consegue, ele tá todo ferido, com a coxa ferrada, todo machucado, mas aí ele lembra da própria mãe, ele lembra do discurso do Batman, e aí ele usa toda a força que ele tem, tira tudo que ele tem, e aí ele consegue correr e acessar a força de aceleração. E lá ele vê ele mesmo viajando no tempo, tentando salvar a própria mãe, que é o que foi aquele borrão que acontece logo no início do filme. Ele tenta impedir ele mesmo de voltar no tempo, só que ali tem uma batalha entre o Barry Allen e o Barry Allen do futuro, né? O Barry do passado e o Barry do futuro. Eles começam a tretar, e aí o Barry do futuro
consegue impedir o Barry Allen do passado de voltar no tempo e causar toda essa treta que a gente viu no filme. Bom, Barry Allen acorda no mesmo lugar que ele tinha acordado antes, lá no escritório dele, e vê que aparentemente as coisas voltaram ao normal. Ele vai visitar o túmulo da sua mãe e vê que realmente ela faleceu, o que denota que, sim, tudo voltou a ser o que era, todos os personagens voltaram a ser o que eram. Flash então decide ir até o Batman, daquele universo que ele conhecia, e explica tudo o que aconteceu pro Bruce Wayne. Ele explica, pô, eu ainda tenho algumas memórias daquele universo, mas realmente tudo apagou. E aí o Batman fala pra ele que isso vai acontecer por um tempo e muito provavelmente depois é capaz dele se esquecer de todas as memórias do outro universo que foram criados, da mesma forma que ele estava se esquecendo desse daqui. Bom, antes de se esquecer, o Barry fala pra ele que ele tem uma coisa a mais para fazer e entrega a carta do Thomas Wayne pro Batman. E aqui para mim é uma das melhores cenas desse filme. Eu já comentei em um vídeo sobre essa cena. Você tem o Bruce Wayne chorando ao ver a carta que o seu pai escreveu para ele. Então o Bruce Wayne tira a máscara, olha pro Barry e fala: "Cara, você é um grande mensageiro, melhor que eu já tive." E é uma cena legal pra caramba. O Flash, então, se despede do Bruce Wayne como se ele estivesse se despedindo do seu telespectador. E numa cena final do filme, ele corre pela cidade. E aqui você tem o símbolo do Flash correndo pela cidade, pela água. É uma coisa muito típica do Barry. Fim de ponto de ignição. Esse filme que serviu para dar o pontapé inicial nessa saga de filmes. Particularmente, achei legal pra caramba. É um dos meus filmes favoritos dessa sequência que a gente tá fazendo. Eu não sei se você já conhecia. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas a gente conseguiu, pelo menos, detalhar ele cena a cena aqui. Agora eu quero saber o que você achou. Se você gostou desse filme, se você já viu, se você não tinha visto, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo que demorou pra caramba pra fazer, e eu vejo todos no próximo. Até!